Salve família alvinegra, tudo bem com vocês? O Botafogo e São Paulo estão muito perto de fechar um negócio envolvendo dois reforços. E segundo informações, o time paulista está bem confiante. Além disso, galera, vou te falar também sobre 300 milhões de reais que pode chegar no Glorioso nos próximos dias. Tudo isso e muito mais você confere comigo em nosso Giro Alvinegro. Antes, quero te pedir seu like, tá? Para fortalecer aqui o canal e pedir também para que você me siga para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui, beleza? Galera, vamos lá, vamos começar o nosso giro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa situação do transfer ban está cada vez mais preocupante. Segundo reportagem da ESPN, o Comitê Disciplinar da FIFA recusou o pedido do Botafogo para derrubar a punição envolvendo a dívida com o Atlanta United pela contratação do Thiago Almada. O clube tentou argumentar que está em recuperação judicial e que não poderia fazer pagamentos individuais fora do plano, mas a FIFA não aceitou. E aí o problema continua, pessoal. O Botafogo segue impedido de registrar novos jogadores enquanto não resolver essa pendência. O caso envolve cerca de 21 milhões de dólares, mais de 108 milhões de reais. E o pior, pessoal, que esse não é o único transfer ban. São 6 no total. Para mim, isso mostra como a gestão precisa resolver urgentemente essas dívidas, porque não adianta pensar em reforço se o clube não conseguir registrar ninguém. E como se a situação já não fosse delicada, o jornal O Globo trouxe mais uma informação pesada. Documentos da recuperação judicial mostram que o Botafogo ainda deve cerca de 66 milhões de reais ao Benfica pela contratação do Arthur Cabral. E olha, esse número assusta porque representa mais de 90% do valor original da negociação. Ou seja, o jogador chegou como uma das grandes contratações recentes do clube, mas a maior parte do acordo ainda não foi quitada. O Benfica aparece como o segundo clube estrangeiro com maior valor a receber do Botafogo, atrás apenas do Nottingham Forest. E quando a gente junta isso tudo e os transfer bans, começa a entender o tamanho do desafio financeiro. Não é só uma dívida isolada, é um passivo enorme que passa de 1,28 bilhão de reais. O Botafogo precisa organizar a casa para voltar a ter paz nos bastidores. Agora, no meio desse cenário todo, tem uma negociação que pode ser muito interessante para o futebol do Botafogo. Segundo o jornalista Valentim Furlan, do portal UOL, em informação repercutida pelo Fogão Net, o São Paulo segue muito confiante em fechar uma troca envolvendo o Newton e Ferrarese. E eu confesso que essa história faz sentido para os dois lados. O São Paulo gosta do Newton, enxerga potencial no volante e o Botafogo quer manter o Ferrarese, que vem sendo titular e ganhou muita importância no sistema defensivo. O problema, pessoal, é que a opção de compra do zagueiro é de 6 milhões de euros, um valor alto para o momento atual do clube. Então uma troca pode ajudar a reduzir esse impacto financeiro. Claro que ainda existem pendências e compensações a serem ajustadas, mas se o Botafogo realmente quer segurar o Ferrarese, essa pode ser uma solução muito inteligente. E para fechar o nosso giro alvinegro, tem uma informação que chama muita atenção pelo tamanho do valor. Segundo Carlos Augusto Montenegro, em declaração repercutida pelo Fogão Net, o BTG Pactual ofereceu ao Botafogo a possibilidade de um empréstimo de 300 milhões de reais com condições mais acessíveis, caso o clube precise de dinheiro para fechar o ano. E aqui é importante entender uma coisa, não significa que o Botafogo vai pegar esse dinheiro agora. Pelo que foi dito, isso funciona mais como uma rede de proteção. Se o caixa apertar, existe uma alternativa disponível. Montenegro também elogiou o trabalho de João Paulo Magalhães nas negociações com os envolvidos na reestruturação da SAF. E eu acho que no momento desse, ter um crédito disponível pode ser importante. Mas também precisa ter muita responsabilidade, porque empréstimo resolve curto prazo, mas não pode virar mais um problema lá na frente. Família alvinegra, minha opinião sincera é o seguinte: o Botafogo está vivendo um momento muito sério fora de campo. Não dá para fingir que está tudo normal. São transfer bans, dívidas altas, recuperação judicial e uma transição de SAF que precisa ser concluída com muita competência. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguns caminhos sendo buscados. A possível troca por Ferrarese pode ser uma solução esportiva inteligente. O empréstimo do BTG pode servir como segurança para o caixa.
A entrada da GD Aluma pode representar uma nova fase desde que venha com organização, transparência e responsabilidade. O torcedor do Botafogo já sofreu demais com bagunça administrativa, agora mais do que promessa, o clube precisa de solução. Precisa pagar o que deve, liberar os registros e voltar a falar mais de futebol do que de dívida. Lembrando que essa foi a minha opinião. Agora eu gostaria de ver o seu comentário aqui abaixo. Você está preocupado com esses transfer bans? Acha que a troca entre Newton e Ferrarese seria uma boa para o nosso Botafogo? E esse possível empréstimo do BTG, você vê como uma solução ou como um risco? Deixe sua opinião aqui nos comentários e gostaria de ler cada um aqui abaixo, beleza? E olha, se você ainda não me segue, faça isso, me siga para que você possa receber os próximos vídeos aqui. Deixa o like também, tá? É muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!